Olá, meus amigos, minhas amigas aqui do canal. É um prazer tê-los aqui novamente para esse episódio de número 7. Hoje eu vou falar sobre o ano de 2015, é um fato interessante que aconteceu comigo, e outro no ano de 2016, que foi muito mais interessante. Então, para não ficar enrolando aqui, vamos direto à história. Então, o ano era 2015 e eu e minha esposa fomos passar o Natal em Miguel Pereira, na casa, aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Miguel Pereira, para quem conhece, na casa de uma das tias dela, né? E numa determinada noite que eu estava lá, fomos deitar mais cedo e eu reparei no quarto que a gente estava que tinha um céu muito bonito ali, que dava para olhar ali pela janela, né? Muito interessante, né? Um lugar muito bonito. E eu fiquei observando o céu ali enquanto minha esposa deitou. Mais uma vez, ela dormiu e eu fiquei ali olhando, fiquei de pé na janela ali, olhando o céu, quando eu vejo um movimento de luzes no céu. Eram três ou quatro luzes fazendo movimentos, né? Como se fossem esferas, né? De cores diferentes. E elas começaram a fazer vários tipos de angulações, movimentos e tal. Como não era nada do que eu conhecesse, ou seja, de alguma sinalização que previamente eu já conheço, quando eu vou ter algum contato, alguma coisa, então eu falei, bom, tá estranho isso aqui, né? Mas fiquei observando. Ok, fiquei observando, só que de manhã, já passando para de manhã, eu acordei me lembrando daquilo e falei, peraí, mas eu estava em pé na janela observando, minha esposa sim já tinha deitado. Eu estava em pé na janela observando e como é que eu vim parar aqui na cama? Será que aconteceu alguma coisa? Então, durante um bom tempo, eu fiquei acreditando que tivesse acontecido alguma coisa. E aconteceu realmente. Não sei quem, nem sei como, me colocou para dormir, literalmente. Só que eu não me lembro de ter voltado até a cama, deitado, para dormir e tal. Eu só me lembro direto um corte, né, na imagem, no fato. Eu direto da janela e imediatamente de manhã acordando, muito bem disposto e tal. E aquilo ficou na minha cabeça, fiquei pensando durante muito tempo, até que depois de algum tempo, os meus amigos lá de cima me falaram que aquilo era uma sinalização, sim, que não era uma sinalização deles, mas que era uma sinalização para alguém, não sei quem, se algum contatado, algum extraterrestre que vivia por ali, Miguel Pereira, Pati, aquele, né, Pati do Alferes, aquele lugar todo ali, aquela região, não sei. Mas era uma sinalização para alguém dali, que aquela sinalização não era para mim. E aí foi isso. Eu até hoje eu não sei quem é que me colocou, quem apagou da minha memória ou como é que foi feito isso, né? E eu não me lembro de ter me voltado, me dirigido até a cama, deitado, dormido. Só simplesmente acordei no dia seguinte com essa memória, que depois foi esclarecido para mim que aquilo não era para mim, né? Que aquelas evoluções, aqueles veículos, aquelas aeronaves lá, não eram para mim, era para alguém, sim, dali que estava na Terra, né? Estava embaixo, mas que não era para mim. É isso. Esse é o primeiro fato que eu quero deixar aqui contado para vocês. Bem, agora esse outro fato que eu quero contar para vocês já é no ano seguinte, 2016, e aconteceu em Cabo Frio, aqui no Rio de Janeiro. Como vocês já sabem, eu já citei acho que algumas vezes, de vez em quando a gente passa um final de semana em Cabo Frio, na casa de uma prima, né, da minha esposa, numa região, num bairro chamado Peró, e a gente sempre vai para lá, ok? E numa dessas vezes, em 2016, fomos para lá e o que aconteceu foi o seguinte: era mais ou menos meia-noite e pouca,
quando a gente foi deitar, todo mundo, para aproveitar bem o dia seguinte, né? E minha esposa deitou, eu deitei e, como sempre, mais uma vez, ela dormiu. E eu percebi que havia alguma coisa no quarto. Por quê? Porque os cachorros em volta, na região, né, na rua, nas outras ruas, estavam latindo demais, demais. E naquela época, a prima da minha esposa tinha um cachorro que se chamava Thor, e esse cachorro era grande, né, um cachorro grande, e ele estava latindo demais em volta da casa. Eu via, percebia ele passar por baixo da minha janela, latindo, né, e nervoso, estressado de um lado para o outro, até que o marido da prima da minha esposa grita com o cachorro pela janela, né? Thor, fica quieto aí, vai dormir. O cachorro continua agitado, andando de um lado para o outro, andando de um lado para o outro, andando de um lado para o outro, até que de repente cessa essa agitação dele. Os cachorros param de latir e, como acontece normalmente, quando vai se ter um contato ou alguma coisa na região, fica um silêncio absoluto. Não tem pássaro, não tem cachorro, não tem nenhum bicho, não tem nenhum ruído, não tem nada. É um silêncio absoluto. E foi exatamente isso que aconteceu. Um silêncio absoluto. Eu achei aquilo estranho. E escutei em cima da casa passos correndo. Tá, 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 de volta. Eu achei aquilo estranho. Ladrão não era. Quem é que estaria em cima da casa? A casa não é de 2 andares. Então, eu achei aquilo muito estranho. Quando dei por mim, 2 Greys entraram no quarto, surgiram, né? Melhor dizendo. Surgiram no quarto, se projetaram, né? Vamos dizer assim, e vieram até mim. Eu me levantei e fui com eles, né? Um de cada lado. E o mais interessante é que a gente atravessava as paredes. Ou seja, eu não abri a porta do quarto para pegar o corredor, para depois dobrar à direita, para entrar pela sala, para abrir a porta, para sair na rua. Não. Foi pela parede. Como foi isso? Não sei. Mas foi pela parede. Um em cada lado, né, de mim. Atravessamos as paredes. Saímos no terreno em frente, que é o jardim, em frente à casa. Lá eu vi uma luz muito forte, como se fosse um cone de luz. Tá? Mas eu não vi a fonte, não vi nave, não vi nada, não vi barulho, coisa nenhuma. De repente surgiu na minha frente, descendo assim do nada, um ser muito alto, no estilo do Harrion, que eu já estou acostumado, e ele veio na minha direção, até perto de mim. Os 2 Greys se afastaram, ele veio até mim, não falou nada, tirou, não sei se era bolso, de onde é que foi que ele tirou aquilo, nem sei se tem bolso aquela roupa deles. Tirou um aparelhinho, não sei se vocês conhecem um isqueiro muito famoso, chamado Zippo. Pois é, aquele tamanho, de metal, né, como se fosse um aço escovado, retangular. E ele chegou até mim com aquele aparelhinho, encostou aqui no meu frontal. Eu senti aquilo esquentar um pouquinho, confesso a vocês, mas nada que me preocupasse ou que tivesse me causado algum susto, não, nada disso, absolutamente. Então eu escutei, eu senti aquilo no meu frontal e ele ficou um pouco tempo assim, depois ele retirou e guardou aquilo. E depois, mentalmente, ele me contou que aquilo era uma espécie de um calibrador, vou chamar assim, tá? Para vocês entenderem.
daquele oitavo corpo que o contatado tem, que é um veículo corpóreo artificial, né? Que eu chamo. Que de tempos em tempos, devido ao aumento de massa, assim, você era antes uma criança, agora é adulto, aquilo vai se modificando ao longo do tempo. De tempos em tempos, ele precisa de uma frequência, uma regulagem de frequência para moldar o seu corpo. E aquela regulagem era feita com aquele equipamento, foi feita, pelo menos naquele momento, daquela forma, com aquele equipamento. Eu achei aquilo muito interessante, mas foi justamente ali, naquele ano de 2016, nesse contato, que eu tive a oportunidade e a resposta que eu queria, que de fato existia um veículo corpóreo artificial preparado para contatados. Claro que eu estou falando isso pelo conhecimento que eu tenho, pela experiência que eu tenho, não posso afirmar que todo contatado tem esse veículo. Eu acredito que sim, porque é um facilitador, tá? Para muitas ocasiões. Me disseram que sim, mas obviamente eu nunca perguntei para nenhum contatado, eu conheço alguns, até bastante, realmente contatados, sem sombra de dúvida, né? Sem viagem na maionese, com entendimento, com esclarecimento, com consciência. Mas eles não me relatam, eles não têm essa consciência desse oitavo corpo. Talvez eles não tenham só a consciência, mas eles tenham esse oitavo corpo, né? Esse veículo corpóreo artificial, como eu chamo. Bem, aquilo foi muito interessante, voltei para dentro, né, da casa, junto com os Greys, de novo atravessando todas as paredes. É uma coisa muito estranha, porque parece que a parede não é. Quer dizer, a sensação que você tem é que você vai bater na parede. E é um susto, assim, né? E aí você atravessa. E eu não senti nada, né? Não tive nenhuma sensação. É como se aquilo fosse holográfico e você atravessasse, entendeu? Uma imagem projetada e você atravessasse aquela imagem que não é real, não é física. Mas dá um susto, porque na verdade é uma parede física, de concreto, tijolo. Não uma só não, algumas, né? Até eu chegar ao quarto onde eu estava hospedado com a minha esposa. Bom, ninguém lá ficou sabendo de nada, ninguém viu nada. Um silêncio absoluto na rua, como eu disse para vocês, né? Eu chamo de tempo zero. É como parece que tem uma cúpula que cai sobre tudo ali, e você fica num vazio, num momento em que não é. É um momento sem tempo, sem nada ali, parece que você está num vácuo. Aí eu voltei com eles, da mesma forma, um de cada lado, atravessamos todas as paredes de volta. Eu entrei eu dentro do quarto já, e aí eu me despedi deles, fiz assim com a cabeça. Eles recuaram, não se viraram, ok? Para ir embora. Eles simplesmente recuaram até encostar na parede e sumiram por dentro da parede. Atravessaram, ok? Eu não tive reação de levantar rapidinho, correr lá para fora para ver alguma coisa. A tranquilidade era tão grande, era uma normalidade, como se fosse ali, como se eu tivesse ido beber um copo d'água e nada demais, sem nenhuma curiosidade. É impressionante isso que acontece com a gente, porque eles colocam a gente num estágio vibratório, não sei se eu posso chamar assim, psíquico, né, principalmente, que você fica tranquilo, você não tem medo de nada, você não se preocupa com nada, você não fica com aquela curiosidade, querendo correr atrás, tocar. Aquilo tudo cessa, aquilo tudo fica muito natural. E assim foi comigo. Me deitei, dormi e no dia seguinte lembrava de tudo, não esqueci de nada, mas mesmo assim fui procurar fazer uma hipnose para confirmar muitas coisas e as coisas foram confirmadas.
eu tenho essa hipnose não só gravada, o áudio dela, né? Como também tenho ela toda transcrita, né? Para facilitar também. E é isso, gente. Então aí foi confirmado definitivamente em 2016 o que eu sempre desconfiei e soube, mas foi confirmado definitivamente desse tal veículo corpóreo artificial, que eu continuo dizendo que todo verdadeiro contatado tem, ou possui, ok? Que é um facilitador, é um veículo que realmente que facilita, porque como ele tem uma frequência, uma vibração específica, por isso, de tempos em tempos também ele tem que ser afinado, vamos dizer assim, regulado, modulado na frequência correta, porque ele tem uma frequência específica que, quando você utiliza ele para um encontro, mesmo que não seja corporal, principalmente, né? Você não passa pela frequência do astral, né? Então, é uma coisa muito interessante que você salta, quer dizer, salta é maneira de dizer, né? Você, automaticamente, você já vai para a frequência que eles querem, para a vibração que eles querem, e não atravessa o astral. Como provavelmente aconteceria se fosse uma saída da matéria, né? Ou uma, como quiserem chamar, né? Uma viagem astral, enfim. Então, nesse caso, não acontece isso, não passa pela frequência do astral. Ele mantém você numa determinada vibração, frequência, que eu prefiro chamar de frequência, e ele já te coloca num outro patamar que tem a frequência recíproca. É isso, gente. É isso que eu queria contar para vocês, que esse contato foi muito interessante, muito diferente de todos os outros que eu havia tido, e foi a confirmação, né, como eu já disse, desse oitavo corpo, né, ou veículo corpóreo artificial. Ok? Espero que vocês tenham gostado de mais essa aventura. Vou continuar aqui com a minha saga, né, das minhas aventuras, do que aconteceu comigo, do que acontece comigo. Estou tentando fazer uma ordem cronológica para que vocês acompanhem. E vamos para o próximo episódio, então, na próxima semana. E espero que vocês comentem aqui nos comentários, façam perguntas, ok? Fiquem à vontade, tá bom? Eu respondo todos. Um forte abraço. Se gostaram, por favor, dê a força aqui para o canal, deixe o seu like e compartilhe para que a plataforma perceba que esse vídeo tem relevância e ela, então, coloque isso para outras pessoas que não conheçam o canal. Muito obrigado mais uma vez. Um forte abraço para todos. Um abraço para todos os seus amigos, para toda a sua família. Que estejam todos bem, na paz de Deus. E até o próximo episódio. Obrigado.